Então bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Primeira parte dessa explicação aqui, gente, a gente falou das coordenadas cartesianas, a gente falou que a gente consegue localizar os pontos. Eu não cheguei a mencionar, e é isso que eu vou fazer agora. Quando a gente foi lá, imaginou cortar aqui, ó, assim, essa coisa aqui é aquilo que a gente pensou que seria o ponto central, é o que a gente chama de origem, tá? Já que aqui é origem, que vai nos ajudar a conseguir localizar qualquer ponto, ou ponto aqui, 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 ou ponto aqui em cima, ou ponto aqui em cima, qualquer ponto, a gente começou a quebrar esses semi-espaços, né? Aqui eu tenho um espaço geral, né? E aqui eu tenho um pedacinho, aqui um outro pedacinho, aqui um outro pedacinho e aqui um outro pedacinho. Para localizar acaba ficando mais fácil. Tanto que ali embaixo, ó, os meninos eles começam a falar pra gente, ó, isso fica localizado no primeiro quadrante. E aí a treta. Que história é essa daí de quadrante? O quadrante ficou definido assim, ó. Esse aqui seria o nosso primeiro quadrante, esse seria o nosso segundo quadrante, esse o terceiro e chuta. Esse é o quarto. Portanto, o nosso plano, para ficar mais fácil de localizar as coisas, a gente definiu assim: primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Ah. E aí vamos lembrar daquilo lá que a gente falou na outra aula. Do tal do par ordenado. Par ordenado a gente tem um tal de x, a gente também tem um tal de y. O x ele vai falar o quê? O quanto que a gente andou à direita ou à esquerda. O y vai falar o quê? O quanto que a gente subiu ou desceu. Sim? X das abscissas e y das ordenadas. Ok, sou. Tá bom. Então, sempre que eu tiver um ponto aqui, por exemplo, no primeiro quadrante, o que vai acontecer? Eu sei que ele andou um tanto para a direita e sei que ele subiu um certo tanto. Todos os pontos que a gente localizar aqui no primeiro quadrante, eles vão ter essa cara. Andou um pouco para a direita e subiu não sei quanto. Esses são os pontos do primeiro quadrante. Aqui no segundo quadrante, que é, por exemplo, aqui no exemplo que a gente tem o seio D ali, né? Aqueles pontos. Um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, por exemplo. A gente sabe que a característica dos pontinhos que estão nesse quadrante é subir, eles vão subir um pouquinho e vão ir para a esquerda. Quando os bichos forem para a esquerda, sabe o que vai acontecer? Olha lá o exemplo do C. O ponto C ele vai andar um passinho para a esquerda, um passo para a esquerda e 4 para cima. 1, 2, 3, 4 para cima. Não é não? Sim, sou. Portanto, como ele andou um para a esquerda, a gente diz que ele foi para uma parte negativa. Direita ou esquerda, qual dos meninos que a gente vai estar falando? Do X ou do Y? Direita ou esquerda é sempre o X, tá? Então, na direita ou esquerda, na horizontal, ele andou um passinho para lá. Se foi um passinho para a esquerda, então vai ser menos 1. Todos os pontos localizados aqui, ó, ou aqui, que é o que eu estou representando, né? Eles vão ser negativos. Eles vão ter esse sinalzinho de negativo aqui, ó. É a característica do segundo quadrante. Ele subiu um pouco, o y ele vai ser positivo. Olha lá no C, ele subiu um pouco, 1, 2, 3, 4. Então ele subiu 4, mas andou para a esquerda 1. Então o x é negativo, o y é positivo. Tá bom? É nesse sentido que a gente vai utilizar a questão dos quadrantes. Sempre que estiver no segundo quadrante, ele vai estar andando para a esquerda. Se andou para a esquerda, ele vai ficar negativo. O terceiro quadrante, ele anda para a esquerda, ou seja, ele anda para a esquerda, ele vai ter um x que vai ser negativo, e ele desce. Quando ele descer, ele também vai ganhar o sinal negativo. Ou seja, o E, ele desceu 1, 2, então fica menos 2, o ponto E. Ele desceu 1, 2, menos 2. E ele andou quanto para a esquerda? 1, 2, 3. Opa!
Então é isso. Andou para a esquerda 3 e desceu 2. É a característica do nosso terceiro quadrante. E no quarto quadrante? Vocês conseguem chutar? Ele sobe ou desce? O quarto quadrante é aqui, ó. É esse pedaço aqui. Portanto, ele vai descer. Sempre que ele descer, a gente vai ter quem positivo e quem negativo. Sempre que ele descer, com certeza eu posso falar que ele vai ter um y negativo. Vai ser alguma coisa como menos tananã. Olha o caso do ponto G. Ele desceu 1, 2, 3. Então aqui eu vou ter menos 3. Porque no y a gente fala o quê? O quanto que ele sobe ou desce. Ele desceu, então você coloca menos 3. E ele foi para a direita ou para a esquerda? Opa, ele foi para a direita. Se ele foi para a direita, você vai colocar positivo ou negativo? Vai ser positivo. Andou para a direita, positivo. Subiu, positivo. Tudo bem? Decora assim: direita e subiu é positivo. Agora, se ele cair ou for para a esquerda, aí você joga negativo. Tá bom? Então, assim caminha a humanidade, gente. Assim caminha a humanidade. Foi coisas que ficaram definidas para que, a partir disso, a gente pudesse traçar diversas outras sentenças dentro do universo da matemática. Então, essa tabelinha aqui, espero que vocês consigam fazer. Qualquer coisa, sempre aquele grito maroto para o professor. E na página 75 é isso, a tabelinha que vocês vão completar. O exercício 2, vamos lá, bora lá. Marque no plano cartesiano o polígono mola, oh Deus, determinado pelos vértices a seguir. M22, o que vocês fazem? Vamos contar, gente, conta. Esse 2 aqui, bora rabiscar, bora rabiscar, bora rabiscar. Esse 2 aqui, ele vai estar falando do x ou do y? Esse primeiro 2. Pode imaginar assim, pode até escrever em cima. Olha que fofura. O primeiro 2 é um x que fala do número 2. O segundo 2, ele vai estar se referindo ao y. O x ele fala na horizontal, ou direita ou esquerda. O y ele fala na vertical, subiu ou desceu. Portanto, aqui ele fala, você tem que andar 2 para a direita, 1, 2, e você tem que subir 2. Opa, 1, 2. 1, 2. E aí vocês têm que imaginar a projeção desses pontos. A projeção desses pontos, junto os dois, pá, marcou o ponto. Esse aqui é o tal do ponto M. É assim que a gente trabalha com isso. O ponto O. Quem que é o X e quem que é o Y? Primeiro é o X, segundo Y. Primeiro X, segundo Y, tudo bem? No X foi 4, então pensa em 4. 1, 2, 3, 4. E no Y, 5. Opa, 5. E carimba ali. Foi 4 e foi 5. Subiu 5. Né? Se for positivo, a gente já sabe que ele subiu o Y. Se o X for positivo, a gente já sabe que ele foi para a direita, meu. Tá? Então, esse pontinho que eu fiz aqui é o ponto O. Pense no resto ali para vocês poderem fazer o polígono. O polígono mola. Tá bom? Seguindo. Exercício 3. Observe os pontos representados no plano cartesiano seguinte e responda. Tá bom. Qual é o ponto que tem maior abscissa? Oh, Deus. A maior abscissa. O que é isso, gente? Maior abscissa, gente. Ele está falando... Vamos sempre lembrar. Se ele falou abscissa, vocês têm que lembrar de quem? O nosso tão querido par ordenado. Par ordenado. Olha o par ordenado. Quem são as abscissas? O x. Quem que são as ordenadas?
os nossos Ys. Por que eu falo os nossos? Porque você pode ter infinitos valores que você vai colocar no x, infinitos valores que você vai colocar no y, que pode ser 2, que pode ser 1, que pode ser 4, que pode ser 5, que pode ser menos 10, que pode ser menos 5, que pode ser 4, que pode ser 0, que pode ser 0. Enquanto isso, eu vou variando o x. Aqui pode ser 1, aqui pode ser 3, aqui pode ser 5, aqui pode ser 7, aqui pode ser menos 2, aqui pode ser 20, aqui pode ser 40, aqui pode ser 1, aqui pode ser 0 também. Tá vendo? Eu coloquei aqui vários exemplos de vários pares ordenados. E é assim que vocês têm que conseguir interpretar essas coisas. Quando eu falei 1 e 2, eu estou falando, eu andei 1 para a direita e subi 2. Aqui, andei 3 para a direita, subi 1. 5 para a direita, subi 4. 7 para a direita, subi 5. Opa, apareceu um menos. O menos ele vai falar para a gente o quê? Anda para a esquerda, menos 2, velho. Anda menos 2 para a esquerda e desce 10. Menos 10. Desce 10. Desce 10. Ali, 20. 20 você anda para a direita, 20. Ali eu tenho menos 5. Opa, desce 5. Menos 5. Esse menos no y ele vai estar falando para a gente que a gente tem que descer. Ou vai ser, então, no nosso terceiro quadrante, ou vai ser no nosso quarto quadrante, que é onde a gente desce. A gente desceu aqui, não desceu? Olha o C aqui, ó. Ele desceu. O D desceu. O H desceu. Então, esses aqui vão ser com o Y negativo. Mas, professor, e esse G aqui, ó? Esse G nem desceu e nem subiu. Quando ele não desce nem sobe, se a gente pensar aqui, ó, nem desceu nem subiu, a gente está falando aqui, nem desceu nem subiu, então a gente vai colocar y0. É justamente esse caso. Quando ele bate aqui nem sobe nem desce, a gente fala que é 0. Olha o H. O H ele subiu ou desceu? Ele desceu. Quanto que ele desceu? Conta, gente. 1, 2, 3, 4. Desceu 4. E quanto que ele foi para a direita ou para a esquerda? O H. O H não foi nem para a direita nem para a esquerda. Quando isso acontecer, o H não for nem para a esquerda nem para a direita, o X do H ele vai ser 0. Porque ele não foi nem para a direita nem para a esquerda. Tudo bem? Por isso que a gente chama esse ponto aqui, ó, de origem. Porque nesse ponto aqui, ó, a origem, quanto que ele subiu? Ou quanto que ele desceu? Quando a gente fala subiu ou desceu, a gente pensa no X ou no Y? A gente pensa no Y. Ele nem subiu e nem desceu, não foi? Então ele nem subiu nem desceu. Ele ficou parado. Ele não andou. 0. Quanto que ele andou para a esquerda ou para a direita? Não andou nada. Nem para a direita nem para a esquerda. Então ele ficou parado. 0 também. Por isso que a gente chama de origem. Tá bom? 0, 0. Tô vendo que a aula tá ficando comprida, mas calma aí. Só para eu conseguir fechar essa coisa. O 3. Observe os pontos representados no plano cartesiano seguinte e responda. Qual é o ponto que tem a maior abscissa? Tá vendo aqui que eu tenho 2, 1, 4, 5, menos 10, menos 5, 4, blá blá blá? Qual desses aqui é de maior? Isso aqui é abscissa? Não, isso aqui é ordenada. Ordenada. Aqui que é a abscissa, que é o x. Aqui eu tenho 1, 3, 5, 7, menos 2, 20, 40. Qual desses aqui que tem maior abscissa? Olha lá, gente, 40. Né? É o maior número que aparece aqui no x. Então, desses pontos, vocês vão precisar saber qual que é a abscissa ordenada. Marca aqui do lado, por exemplo, o meu A. Ele andou quanto para a direita? Ele andou tanto, professor. Então, você vai colocar o quê? Para todos os pontos, vocês vão ter um tal de um x e um tal de um y. Quanto que ele andou para a direita e para a esquerda no x, quanto que ele subiu e desceu no y. Espero ter ajudado. Qualquer coisa é só gritar. Até.